Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Exclusivo. A polícia descobriu um laboratório em São Paulo onde traficantes misturavam cocaína pura com fentanil, um anestésico 100 vezes mais potente que a morfina. No ano passado, 112 mil pessoas morreram por overdose de fentanil nos Estados Unidos. Todo esse material foi apreendido pela polícia numa casa na zona leste de São Paulo. Segundo as investigações, no local funcionava um laboratório para a produção de cocaína. 6 pessoas foram presas. Essa mistura é batida nesses liquidificadores e é utilizada uma máquina como essa para embalar a droga. Após esse processo, a droga se encontra individualizada em porções que serão vendidas na rua. Os policiais também encontraram armas e muitos produtos químicos usados para potencializar os efeitos do entorpecente. Entre eles, o fentanil. A droga pura, como nessa peça aqui, ela é misturada com cafeína, lidocaína, os fármacos, dentre os quais se destaca o citrato de fentanila, mais conhecido como fentanil. Esse produto sintético conhecido como fentanil é um medicamento utilizado de forma controlada para tratar dores intensas. A droga é 50 vezes mais potente que a heroína e até 100 vezes mais que a morfina. Por isso é considerada uma substância tão perigosa. Uma dose de apenas 2 miligramas pode provocar uma parada respiratória e levar à morte por overdose. O fentanil é uma droga mortal, é uma droga devastadora, é uma droga cuja entrada no Brasil vislumbra um cenário terrível. Os Estados Unidos enfrentam sérios problemas com o uso de fentanil. As autoridades de saúde consideram uma epidemia. No ano passado, 112 mil pessoas morreram pelo uso dessa droga. O Jornal da Record mostrou também com exclusividade que um laboratório da Universidade de Campinas detectou a adulteração de drogas com opioides. Esse bilhete foi encontrado em um dos laboratórios e mostra a mistura feita pelos traficantes. A palavra ouro remete à cocaína. São 140 gramas de droga pura para produzir 1 quilo adulterada. Tudo para aumentar o lucro dos traficantes. Nesse contexto, com o uso do fentanil, num laboratório, 1 quilo de cocaína pode ser multiplicado por até 7 vezes. Veja agora outros destaques do dia. Alta no preço dos alimentos faz presidente Lula reunir ministros para discutir aumentos. Levantamento mostra que Semana do Consumidor deve ter 170 mil tentativas de fraude pela internet. Lista de presos beneficiados com saidinha tem assassinos que chocaram o país. Polícia Federal aperta o cerco contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto do Galeão. Piloto de bimotor morre em mais uma queda de avião este ano no Brasil. Defesa de Trump pede rejeição de acusações sobre documentos confidenciais encontrados na casa do ex-presidente americano. Oferecimento: Bradesco. Financiar seu novo carro pelo app é fácil. Na Semana do Consumidor, um alerta. A cada 3 segundos ocorre uma tentativa de fraude pela internet. Por isso, é preciso redobrar a atenção. Um levantamento exclusivo feito a pedido do Jornal da Record aponta que somente nesta semana deve haver 170 mil tentativas de fraude. Como muitos consumidores, a empresária Ivana gosta de fazer compras pela internet. Como eu não tenho muito tempo, então a minha opção é comprar mais pela internet, né? Porque daí chega em casa, então para mim é a praticidade.
Só que da última vez as coisas não saíram como ela planejou. Ivana tentou comprar um móvel para o escritório, mas caiu num site falso. Eles pediram minha data de nascimento, meu CPF, meu endereço, meu nome completo e o código de segurança do cartão atrás. E naquele momento você não desconfiou de nada? Não, eu não desconfiei. Pelo contrário, fiquei feliz, né, que eu estava pagando menos. Além de não receber a encomenda, Ivana teve os dados usados pelos criminosos para fazer outras compras. O fraudador precisa de dados para fazer fraude. Então, como ele faz para obter esses dados? Ele cria sites fakes, né, onde você acha que está comprando um produto e, na verdade, você só está depositando todos os seus dados pessoais e dados de cartão de crédito. Ele confirma que fez a compra, você às vezes até recebe um e-mail confirmando aquela compra e você nunca recebe nada. Essa situação de prejuízo e constrangimento enfrentada pela Ivana atinge muitos brasileiros todos os dias, faz parte da rotina. Uma pesquisa exclusiva encomendada pelo Jornal da Record mostra que só durante a Semana do Consumidor a previsão é de que ocorram cerca de 170 mil fraudes como essa, que trazem prejuízos não só para pessoas físicas, mas também empresas. De acordo com a pesquisa, haveria uma tentativa de golpe a cada 3 segundos. Fraudes que gerariam 928 milhões de reais em prejuízos. Os segmentos mais atingidos são bancos e cartões, serviços e financeiras. Para evitar dor de cabeça, um dos cuidados é usar o cartão digital de compra única. Se você utilizar o cartão virtual, aqueles dados daquele cartão, eles vão se expirar rapidamente. Mesmo que o fraudador capture seus dados, ele quando for utilizar não vai conseguir porque os dados já expiraram. Outra dica é sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas. Fui mais pela tentação da oferta do menor preço, que depois saiu muito caro para mim. O motorista de um caminhão carregado com mais de 20 mil litros de combustível morreu após sofrer um acidente em Belo Horizonte. O veículo tombou, causou explosões e pegou fogo. O incêndio danificou 10 carros, deixou 10 pessoas feridas e atingiu imóveis próximos. Quase 15 horas depois do acidente, ainda dava para sentir o calor dentro desta casa, uma das mais atingidas pelo fogo. Vitória é a proprietária e teve que quebrar a janela para salvar a vida dos filhos e dos pais dela. Eu consegui trazer o meu menino mais velho para fora e aí eu tentei trazer o pequeno. Ele não estava facilitando essa fuga, né, esse resgate. E aí eu vi que não ia dar certo. E aí pedi socorro ali numa casa logo ali atrás e para os vizinhos aqui do lado. Quem ajudou a socorrer a família foi o Emerson. Ele usou uma marreta para quebrar a parede. Ela estava em cima do telhado, desesperada, sem saber o que fazer. Foi um pouco difícil o resgate, mas na fé de Deus, Deus ajudou nós, que nós conseguimos retirar todo mundo com vida. O fogo que destruiu casas, atingiu 10 carros e a rede elétrica foi causado por um acidente com um caminhão carregado com 23 mil litros de combustível. Estas imagens mostram que o motorista trafegava pelo anel rodoviário de Belo Horizonte, quando entrou na pista marginal e tombou. Houve uma sequência de grandes explosões. O acidente aconteceu durante a madrugada. A maioria dos moradores estava dormindo. 10 pessoas ficaram feridas e não correm risco de morrer. O motorista do caminhão, de 54 anos, morreu carbonizado no local. A perícia da Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O transporte de cargas perigosas precisa seguir diversas regras. O motorista também precisa ter um treinamento específico para fazer esse serviço. Toda e qualquer iniciativa voltada para a capacitação do motorista, dos operadores, das pessoas que têm envolvimento com a operação, contribui para a diminuição da ocorrência. Dependendo do cenário, não tem o que possa fazer que vai vazar. São situações assim bem difíceis de acontecer, né? É lógico que quando acontece, a proporção é gigantesca, como a gente está observando aí. Em menos de 24 horas, 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas no estado do Rio de Janeiro. A mais recente vítima é uma mulher de 61 anos que estava a poucos metros de casa, em Belford Roxo. Os casos de bala perdida também fizeram vítimas em outros estados. A câmera de segurança mostra quando os criminosos, em uma moto, atiram contra os ocupantes de uma bicicleta.
O ataque acontece numa rua comercial da cidade de Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Durante o tiroteio, um cliente de uma loja é atingido por uma bala perdida. Outras pessoas correm para se proteger. Manuel Veríssimo de Souza Filho, de 54 anos, trabalhava como pedreiro e não resistiu. A polícia investiga o ataque. Desde o início do ano, a região metropolitana do Recife já registrou 19 vítimas de balas perdidas e 5 mortes. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, uma perseguição policial fez outra vítima. Dirlene Correia de Olivetti, de 61 anos, estava na rua de casa quando escutou os tiros e tentou fugir, mas acabou cruzando o caminho dos criminosos. Os meninos saíram correndo e ela correu a direção a eles e acabou sendo atingida na cabeça, né, na barriga e nas pernas. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso. A Polícia Militar informou que vai contribuir com a investigação. Desde o início do ano, 26 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. 3 vítimas morreram. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para obrigar o governo federal a indenizar a família de um homem vítima de bala perdida no Rio de Janeiro em 2015. O assunto ainda será discutido em plenário. Ontem, em São João de Meriti, uma adolescente de 14 anos e um menino de 5 foram baleados. Eles ficaram no meio do fogo cruzado entre traficantes e milicianos. O menino já foi liberado, mas Evelyn Benedito de Oliveira segue internada em estado grave. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela morte de 12 suspeitos durante uma ação da Polícia de São Paulo em 2002. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi divulgada hoje pela presidente Nancy Hernandes. Por unanimidade, a Corte considerou o Estado brasileiro responsável pelo assassinato de 12 pessoas. Elas foram mortas pela Polícia Militar de São Paulo durante a chamada Operação Castelinho, em março de 2002. Pela responsabilidade internacional do Estado do Brasil. A ação policial foi numa rodovia entre Itu e Sorocaba, no interior do estado. Os 12 homens, supostamente integrantes do PCC, foram mortos por policiais perto da Praça do Pedágio. Mais de 700 tiros foram disparados. A versão oficial da PM e do governo do estado foi de confronto. O grupo estaria preparado para um assalto em Sorocaba. Em 2003, uma promotora de Itu ofereceu denúncia contra os policiais ao identificar indícios de que as mortes teriam sido premeditadas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo com sede na Costa Rica e reúne 7 juízes. A sentença não gera penalização ao país. Só em 2021, a Defensoria Pública de São Paulo assumiu a defesa das famílias dos mortos. O país já foi condenado outras vezes, mas este é o primeiro caso que envolve o estado de São Paulo. Na sentença, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também determinou medidas de reparação. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não comentou a condenação da Corte. Uma câmera gravou o momento em que o entregador arremessa uma televisão por cima do portão de uma casa, no Rio de Janeiro. Veja de novo. A TV de 24 polegadas foi danificada. Repare que o piso também ficou quebrado. O dono do imóvel estava trabalhando e havia pedido que o produto fosse entregue no vizinho, o que não aconteceu. A empresa responsável pela venda disse que vai enviar um novo aparelho, mas não informou se o entregador será punido. Um casal de traficantes de drogas do Pará foi preso no Rio de Janeiro. Os dois estavam na cidade para trocar informações com integrantes da maior facção criminosa do estado. O casal estava escondido no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, e precisou ser retirado em um carro blindado da polícia. Rian Matheus Melo, conhecido como Playboy, é apontado como chefe do tráfico na cidade de Cametá, no interior do Pará. Estava escondido no Rio havia pelo menos 2 anos. Ele era procurado pela morte de um guarda municipal e pela tentativa de homicídio da mulher do agente. Mara Braga dos Santos, conhecida como Anabelle, é acusada de tráfico e de ter sido mandante de um triplo assassinato no fim do ano passado.
Segundo a polícia, Rian e Mara são integrantes do braço paraense da facção Comando Vermelho. De acordo com as autoridades, muitos traficantes do norte do país têm procurado abrigo em comunidades cariocas, justamente pela dificuldade que as forças de segurança encontram para entrar nesses territórios dominados pelo crime organizado. É muito comum nos criminosos paraenses, principalmente os faccionados do Comando Vermelho, se esconderem aqui no Rio de Janeiro, uma vez que eles encontram esse ambiente favorável nas favelas, toda essa dificuldade que a gente tem aqui de operar nessas comunidades que são conflagradas, com barricadas e tudo mais. As investigações apontaram que o casal veio para o Rio de Janeiro com a intenção de aperfeiçoar as práticas criminosas. No momento da prisão, os dois estavam com 2 armas de uso restrito, munição, drogas e documentos falsos. Eles vêm para esse intercâmbio cultural criminoso, eles estão aqui para aprender as práticas dos traficantes do Rio de Janeiro e para exercer essa relação da fronteira com a facção carioca. A polícia procura uma mulher de 31 anos que desapareceu depois de deixar os filhos com a babá na zona leste de São Paulo. 9 dias depois do desaparecimento, o carro dela foi encontrado queimado perto da rodovia Ayrton Senna, que liga São Paulo ao Vale do Paraíba. Amanda de Castro, de 31 anos, está desaparecida desde o dia 5 de março. Na tarde daquele dia, ela deixou os 2 filhos de 5 e 10 anos com uma amiga que costumava tomar conta das crianças quando ela precisava sair. Às 8 da noite, Amanda mandou uma mensagem à amiga e disse que voltaria a tempo de fazer um lanche com os filhos, mas nunca mais apareceu. Nesta semana, a polícia encontrou a primeira pista do sumiço e mudou os rumos da investigação, que até então era sobre desaparecimento. Na terça-feira à noite, o carro que ela usava foi encontrado carbonizado e com as placas arrancadas. Agora, peritos tentam encontrar digitais no veículo que ajudem a indicar o paradeiro de Amanda. Segundo o boletim de ocorrência, o carro está registrado no nome de um homem chamado Alexandre. De acordo com as investigações, ele teria vendido para outra pessoa que revendeu o veículo para Amanda. Hoje ele foi chamado para prestar depoimento, mas não compareceu. O que nós queremos saber? Quem incendiou? Como aquele carro chegou ali? E quem levou aquele carro para onde foi? Amanda se mudou de Santos, no litoral paulista, com os filhos para a capital há 2 anos. A família dela não quis gravar entrevista. Segundo a diretora do Departamento de Homicídios, Amanda tinha um bom relacionamento com o ex-marido, pai das crianças. Uma operação da Polícia Federal investiga a suposta compra de equipamentos superfaturados para escolas do Rio Grande do Sul. Num dos casos, o município de Cachoeirinha gastou R$10 milhões na aquisição de 321 lousas. A Prefeitura informou que já prestou esclarecimentos à Justiça e colabora com as investigações. A fuga no Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, completa hoje 1 mês. Até o momento, as forças de segurança encontraram apenas rastros de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. 7 pessoas foram presas suspeitas de participação na fuga. Um motociclista foi arrastado pela enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram Ceilândia, no Distrito Federal. O homem foi resgatado, levado para o hospital, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Outros pontos do entorno da capital federal também registraram alagamentos. Um homem ficou gravemente ferido após um ataque terrorista com faca no sul de Israel. A vítima é um israelense de 50 anos que foi atacado dentro de uma cafeteria. Mesmo ferido, o homem baleou e matou o terrorista. Já na faixa de Gaza, o navio com ajuda humanitária que saiu do Chipre deve chegar ao território palestino entre hoje e amanhã com 200 toneladas de comida. Uma segunda embarcação já está sendo preparada e deverá começar a viagem assim que o primeiro barco descarregar a ajuda num cais construído para esta operação.
O exército afirma que mantém a ofensiva na faixa de Gaza contra alvos terroristas. Nesta quarta-feira, um bombardeio israelense atingiu um centro de distribuição de comida das Nações Unidas em Gaza. Israel disse que o alvo desta operação era um terrorista do Hamas, que foi morto no ataque aéreo. Mas as autoridades de saúde da faixa de Gaza dizem que outras 4 pessoas também morreram, incluindo um funcionário da ONU. A Casa Branca pediu uma investigação sobre o bombardeio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu hoje com familiares dos sequestrados. Ele disse que Israel pressionou os negociadores do Catar a convencer o Hamas a aceitar o acordo que vai libertar os reféns, mas lamentou que não houve ainda resposta do grupo terrorista e que eles têm demandas inaceitáveis. Horas antes, parentes bloquearam mais uma vez a avenida mais importante de Tel Aviv num protesto pela libertação dos israelenses. A União Europeia cobrou explicações de 8 plataformas digitais sobre o uso de inteligência artificial e a divulgação de conteúdo falso. O pedido protocolado hoje atinge as redes sociais e sites de busca mais populares do mundo. São eles Bing da Microsoft, Facebook, Google Pesquisa, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube e X, o antigo Twitter. A principal preocupação da União Europeia é com o impacto que informações, imagens e vídeos manipulados pela inteligência artificial podem impactar nos processos eleitorais. Em junho, os europeus vão às urnas para escolher os representantes do parlamento do bloco. E alguns especialistas estão certos que não se trata mais de se, mas quanto essa nova tecnologia irá impactar nas campanhas. Os países europeus também têm apertado o cerco contra empresas de tecnologia. A Itália multou hoje o TikTok por não proteger menores de idade. A rede social chinesa terá que pagar o equivalente a 54 milhões de reais. De acordo com o órgão fiscalizador italiano, a plataforma não aplicou mecanismos adequados para monitorar os conteúdos publicados, em particular aqueles que podem ameaçar a segurança dos menores e de pessoas vulneráveis. O presidente Lula vai reunir todos os ministros na próxima semana para traçar um plano para melhorar a imagem do governo. A queda na aprovação do governo acendeu o alerta no Planalto e está preocupando o presidente e aliados. Hoje, Lula fez uma reunião para tratar da alta dos preços dos alimentos. O presidente pediu aos ministros que estudem alternativas para reduzir o impacto no bolso dos brasileiros. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, os alimentos vêm subindo acima da inflação. Em janeiro e fevereiro, a alta chegou a quase 3%. É uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. Segundo os ministros, isso aconteceu por causa das alterações climáticas, que afetaram a safra. A expectativa é que os alimentos comecem a ficar mais baratos ainda este mês. Se de 7% a 10% foi colhido e o preço ao produtor baixou 20%, a gente espera que os atacadistas comecem a baixar o preço também, porque ele consegue comprar mais barato. E quando essa safra de arroz chegar a 50% nos próximos 30 dias, possa ceder um pouco mais, mas que isso se transforme em preço ao consumidor. Buscando aproximação, Lula fará um encontro com empresários do agronegócio na semana que vem. Lula também se reuniu com representantes da indústria automotiva. A ideia é aumentar o incentivo da produção de carros bioelétricos no país. Na segunda-feira, Lula vai fazer uma grande reunião ministerial para cobrar as pautas positivas de cada ministério. A ordem é melhorar a comunicação, divulgando as ações positivas do governo. A avaliação aqui é que as pautas da oposição se sobressaíram nas últimas semanas. Mas entre aliados, o que se comenta é que o presidente também precisa evitar falas de improviso. Declarações recentes provocaram polêmicas e podem ter afetado a avaliação do governo.
Depois de especulações sobre uma interferência de Lula na Petrobras, Jean Paul Prates, presidente da estatal, admitiu hoje pelas redes sociais que o governo opina nas decisões da empresa. Segundo ele, é legítimo que o Conselho Administrativo se posicione orientado pelo presidente da República e pelos seus auxiliares diretos, que são os ministros. Foi exatamente isso que aconteceu em relação à decisão sobre os dividendos extraordinários. Horas depois, Prates voltou a se manifestar na internet. O presidente Lula compreende perfeitamente a governança da Petrobras e sabe que o Estado brasileiro exerce o controle por meio da orientação aos representantes no Conselho Administrativo. Enquanto as temperaturas não param de subir no Sudeste, nos extremos do país a chuva vira temporal. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lidi, boa noite para você. E essa chuvarada toda pode causar estragos? Pode sim, Salsi. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Nos próximos 4 dias, pode chover mais do que o esperado para o mês inteiro no interior do Rio Grande do Sul e em cidades do Maranhão e do Piauí. Neste momento, temos pancadas de chuva isoladas sobre as regiões norte e centro-oeste e nuvens carregadas se aproximam do Rio Grande do Sul. Os ventos úmidos e o calor favorecem a formação de temporais sobre o Brasil. Amanhã, perigo de novos alagamentos em todas as áreas destacadas. Tempo firme apenas do leste de Santa Catarina até o Espírito Santo. No giro de temperaturas, nesta sexta-tarde, faz até 32 graus em Porto Alegre, Aracaju e em Porto Velho. No Rio de Janeiro, máxima de 37. Em Goiânia, 31, 29 em São Luís e até 35 em Manaus. A partir de sábado, volta a chover na capital paulista. A umidade do ar melhora, mas a população deve ficar alerta porque essa chuva pode vir forte, inclusive com granizo. Até domingo, máxima de 35. Na segunda, 32. Temos tempo delivery para a Marinete da cidade de Filadélfia, no Tocantins. Vamos lá, Marinete, boa noite para você. Se prepare para um fim de semana quente e abafado. Os termômetros ficam em torno dos 30 graus até domingo, com pancadas de chuva à tarde. Agora a gente atende o José, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, José. Seguinte, haja calor, hein, meu amigo? Até domingo, 38 graus com chuva em pontos isolados. Apesar de isolada, onde cair, essa chuva pode ser forte, se cuide. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, estudantes brasileiros enfrentam dificuldades para entrar na Argentina e estudar em universidades do país. Prejuízo com falsificação no Brasil chega a 414 bilhões de reais em 2023. O setor de bebidas lidera o ranking de produtos falsificados. Justiça autoriza a saída temporária de mais de 32 mil presos em São Paulo. Projeto que será votado na Câmara tenta acabar com o benefício. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record revelam que mais de 1.500 operações policiais foram realizadas em pouco mais de um ano em todo o país para combater a falsificação de produtos. O ramo de bebidas é o que registrou maior crescimento de produção clandestina no período. Essa fábrica clandestina de cerveja em Sorocaba, no interior de São Paulo, funcionava ininterruptamente há 8 meses. A fiscalização encontrou 13 mil garrafas da bebida prontas para entrega, além de tampinhas e rótulos falsos. Só nesta semana, 4 fábricas foram fechadas no interior de São Paulo e 14 pessoas detidas. Desde o começo do ano, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o total chega a 15 fábricas de cerveja clandestinas encontradas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. O setor de bebidas alcoólicas foi o que apresentou maior crescimento do mercado ilegal no Brasil de janeiro de 2023 até janeiro deste ano. O prejuízo provocado foi de 78 bilhões de reais, com sonegação fiscal e perda de faturamento das empresas com uso indevido das marcas.
O alerta vai além do prejuízo financeiro. O recorde de falsificação de bebidas alcoólicas chama a atenção também para o risco à saúde do consumidor. Nas operações acompanhadas pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, houve diversos flagrantes de produção de cerveja em locais sem qualquer tipo de controle de qualidade. Essas bebidas elas são manipuladas ainda em locais sem nenhuma higiene, pode haver contaminação cruzada. E esses produtos, além de gerar um tremendo prejuízo em arrecadação tributária, lesam seriamente a saúde e a segurança do consumidor. Depois das bebidas, os setores que mais perderam com falsificações foram combustíveis, vestuário e defensivos agrícolas. O resultado aparece no anuário da falsificação, que mostra aumento nas perdas com a pirataria no Brasil, comparando com o relatório de 2022. Os dados levam em conta operações da Receita Federal e das polícias Civil, Rodoviária Federal e Federal. Nas ruas, não é difícil encontrar quem já tenha sido enganado. O rótulo era igual? Parecia original? Igualzinho, mesma coisa, né? Mesma cor da garrafa, mesma cor do rótulo, não tinha diferença nenhuma. Então, quando o consumidor compra um produto desse mais barato, ele vai literalmente aprender aquela história do barato que sai caro, porque são produtos que vão lesar seriamente ou a sua integridade física ou a sua segurança. Mais da metade dos presos por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro são mulheres. No último caso, 2 colombianas foram detidas tentando levar 10 quilos de cocaína para a França. Um dos principais aeroportos do país e porta de entrada para o Rio de Janeiro. Cerca de 8 milhões de pessoas passaram por aqui em 2023. Além de ser um ponto estratégico para o turismo brasileiro, o Galeão também se destaca na rota do tráfico internacional de drogas. Na maioria dos casos, a droga escolhida pelos criminosos é a cocaína, que tem maior valor de mercado. De acordo com os dados da Polícia Federal, 160 quilos da droga foram apreendidos no ano passado. Ela sai do aeroporto e segue para países da Europa, principalmente a França. Agora, em 2024, já foram 17 quilos. Tem relação com o grande mercado consumidor e também com a conversão da moeda favorável. São fatores que pesam na ascensão desse mercado consumidor europeu. Para levar essa droga para fora do Brasil, os traficantes escolhem as chamadas mulas. Recentemente, a polícia percebeu uma mudança na estratégia dos criminosos. Esse ano, cresceu o número de mulheres presas por tráfico internacional de drogas no Galeão. Elas já representam mais da metade das prisões. No último domingo, 2 colombianas carregavam em um fundo falso da bagagem 10 quilos de cocaína. Elas entraram no país por Manaus e levariam a droga para Paris. Uma delas estava com um bebê de 2 meses no colo. Imaginar que uma mãe de uma criança de 2 meses está se submetendo a fazer isso é algo que nos chama a atenção. Talvez aquela pessoa que se submeteu a essa situação esteja num quadro de desespero. Isso não faça com que ela não possa ser responsável pela conduta dela. A revista da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio é rigorosa. Cães farejadores ajudam na fiscalização. Os agentes também contam com um reagente para testar a substância suspeita. Quando adicionado ao pó branco, ele fica com a coloração azul se for cocaína. Positivo para cocaína, você está preso por tráfico internacional, tá? As formas de transporte da droga são diversas. Dentro de malas, em embalagens falsas, adesivadas à perna e até engolidas. 12 pessoas foram presas este ano no aeroporto e vão responder por tráfico internacional de drogas. Ao menos 20 mil estudantes brasileiros moram na Argentina, onde fazem universidade, a maioria em Buenos Aires. Agora, o sonho de muitos jovens encontrou um obstáculo. Uma mudança de protocolo do governo argentino tem barrado a entrada dos alunos. Foram 6 meses para organizar documentos para cursar artes na Universidade de Buenos Aires. A estudante de 22 anos, que prefere não mostrar o rosto,
conta que saiu do Brasil com a matrícula feita, mas foi barrada por um agente da imigração no fim de janeiro com uma justificativa. Porque você não preenche alguns requisitos. O agente disse que a brasileira era uma falsa turista por ter tentado entrar no país sem o visto de estudante, uma prática comum a outros alunos. Eu deixei claro que eu estava indo lá para estudar, não estava indo lá a passeio. Então, não faz sentido eles não terem me colocado como falsa turista, porque eu nunca fui como turista em primeiro lugar. Esta advogada dá assistência a 6 pessoas barradas. Elas entregaram as casas que elas tinham alugadas, teve gente que vendeu seu carro para poder chegar aqui com dinheiro. Então, elas voltam para o Brasil, sim, mas elas voltam para onde? Atualmente, cerca de 90 mil brasileiros moram na Argentina, a maioria em Buenos Aires. A estimativa é de que 20 mil sejam estudantes matriculados em universidades. Uma mudança de postura do governo argentino trouxe mais exigências no ingresso de futuros alunos. Brasileiro não precisa de visto para entrar na Argentina, mas só pode permanecer no país por 90 dias. Um acordo bilateral prevê que o interessado poderia solicitar o visto de estudante dentro deste período. Agora, autoridades do país vizinho exigem que os alunos brasileiros já cheguem com o visto apropriado. Esta professora de Direito Internacional entende que o novo protocolo do governo de Javier Milei infringe as regras do Mercosul. Existe uma relação que foi sedimentada a partir do Mercosul, mas que já dura há muitas décadas de confiança entre brasileiros e argentinos no que diz respeito à entrada e saída de um e de outro. Então, Milei está, de uma certa forma, violando regras importantíssimas do Mercosul e pondo em risco, inclusive, a sua permanência na organização. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que reiterou a importância de manter as regras acordadas. O governo argentino afirmou que cumpre o acordo do Mercosul. A gente tivesse informações sobre isso antes, eu teria ido atrás do visto antes, né? Chato termos planos frustrados dessa forma. Mais de 32 mil presos foram beneficiados com a saída temporária no estado de São Paulo. Um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional tenta acabar com as chamadas saidinhas. 32.129 presos estão nesse momento pelas ruas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, esse foi o número de detentos que deixaram as cadeias do estado essa semana. A Justiça autorizou a saída temporária de Páscoa, a primeira do ano, a nomes de condenados por crimes de grande repercussão, como o Christian Cravinhos, condenado por matar os pais da ex-presidiária Suzane von Richthofen. Lindenberg Alves, que cumpre pena por assassinar a ex-namorada Eloá Pimentel em 2008. E Alexandre Nardoni, preso por assassinar a própria filha Isabela, também em 2008. Ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Assim como os outros presos, Alexandre Nardoni foi beneficiado pela Lei de Execuções Penais, que permite 7 dias de liberdade a presos do regime semiaberto 5 vezes ao ano. Agora, ele terá 5 dias fora da cadeia, porque já havia acompanhado o velório da mãe em fevereiro. Nardoni deve retornar à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, no próximo dia 18. O deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi exonerado do cargo para reassumir a relatoria do projeto de lei em Brasília, que extingue o benefício da saída temporária. O texto foi aprovado no Senado com uma alteração e deve passar por nova votação na Câmara. Segundo o relator, de 2003 a 2023, mais de 128 mil presos foram beneficiados pela saidinha temporária e não retornaram à prisão. Esse advogado é contra o fim do benefício, mas reconhece que existem falhas. A saída temporária, ela apresenta alguns problemas que precisam ser enfrentados, muitas vezes por uma incapacidade do próprio Estado em conseguir avaliar quem são as pessoas que estão aptas a gozar desse benefício. Para essa mestra em Direito, a possibilidade de mudança na legislação deve sim ser discutida. Tornar essa execução penal mais rígida, mais restrita, menos aberta às possibilidades de o preso, com a justificativa de ressocialização, que ele então deixe o sistema prisional para voltar ao convívio livre da sociedade e cometa novos crimes e cometa o que a gente chama no direito penal de reincidência. Donald Trump
compareceu hoje a um tribunal da Flórida, nos Estados Unidos. Os advogados pediram que as acusações relacionadas ao caso dos documentos confidenciais encontrados na casa do ex-presidente sejam rejeitadas. A audiência foi a portas fechadas. A defesa de Donald Trump alega que, segundo uma lei de registros presidenciais, o republicano tinha autoridade para classificar os documentos como pessoais e manter a posse deles após deixar a Casa Branca. Já o promotor especial, Jack Smith, diz que os arquivos tinham conteúdo sigiloso e, por isso, não poderiam ser levados à casa de Trump, onde foram encontrados. A promotoria também acusa o ex-presidente de obstrução da justiça por tentar impedir que os documentos fossem retirados da casa dele. Trump se declara inocente e afirma que este é mais um caso de perseguição política. A defesa de Donald Trump alega que outros presidentes já levaram documentos confidenciais para casa sem serem acusados criminalmente. Entre eles, Joe Biden, que reteve intencionalmente arquivos secretos do governo, mesmo após deixar a vice-presidência quando acabou o mandato de Barack Obama. O procurador especial Robert Hur entendeu, na ocasião, que Biden não deveria ser acusado. O comércio varejista brasileiro cresceu 2,5% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Em comparação com janeiro de 2023, o crescimento foi ainda maior, de 4,1%. Nos últimos 12 meses, o avanço do comércio atingiu 1,8%. Os números são do IBGE. Veja a seguir, Vini Júnior cobra punições após mais um ato de racismo contra ele na Espanha. Confederações da indústria e do comércio vão ao STF contra trechos da Lei de Igualdade Salarial. O Brasil registrou mais de 40 acidentes com aeronaves só neste ano. Hoje, um piloto morreu na queda de um bimotor na Bahia. O avião bimotor caiu nesta fazenda, em São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador. A aeronave pegou fogo e ficou completamente destruída, como mostram essas imagens feitas por moradores. Tava abaixo. Ele já veio, acho que tentando achar um lugar para não cair em cima das residências, e aí caiu. Apenas o piloto estava na aeronave de pequeno porte. Jairo Souza, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele deixa esposa e filha. Peritos da polícia estiveram no local para colher evidências que ajudem a explicar as causas do acidente. O caso vai ser apurado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ligado à Força Aérea Brasileira. A aeronave saiu de Caruaru, em Pernambuco, e seguia para Guanambi, sudoeste da Bahia. Jairo tinha vendido o bimotor e estava levando para os novos donos. Segundo a Força Aérea Brasileira, com esse já são 42 acidentes com avião neste ano no Brasil. 23 pessoas morreram. A aeronave que caiu hoje foi fabricada em 1980 e estava em situação regular. A queda aconteceu às margens da BR-110, onde em 2007, também em 14 de março, um outro bimotor caiu, deixando 4 mortos. Na época, o avião transportava quase 6 milhões de reais. A fortuna foi saqueada por moradores de São Sebastião do Passé. Parte dos malotes foi encontrada em um acampamento. O jogador Vini Júnior cobrou hoje as autoridades europeias de futebol para que punam os cantos racistas dos torcedores do Atlético de Madrid. Pelas redes sociais, o atacante do Real Madrid mencionou a UEFA, a entidade máxima do futebol europeu, e a Liga dos Campeões da Europa para denunciar cantos dos rivais, o chamando de chimpanzé. Vini ainda lamentou que isso aconteça até nos jogos que ele não está presente. Os gritos racistas foram registrados ontem, antes do jogo entre o Atlético de Madrid e a Internazionale de Milão. Já o Itamaraty disse que registra com tristeza e indignação a ocorrência de novas manifestações racistas contra o jogador brasileiro.
O chanceler Mauro Vieira afirmou hoje à Comissão de Relações Exteriores do Senado que as ações de Israel na faixa de Gaza punem coletivamente os palestinos. Vieira foi convidado pelos senadores para explicar as declarações do presidente Lula, que comparou as ações militares do governo israelense ao Holocausto, que exterminou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mauro Vieira minimizou as declarações de Lula e disse que a fala do presidente é fruto de profunda indignação em relação às milhares de mortes no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Na ocasião, Israel reagiu e declarou Lula como persona non grata. Israel tem o direito de defender sua população, mas isso tem de ser feito dentro de regras do direito internacional. A cada dia que passa, no entanto, resta claro que a reação de Israel ao ataque sofrido tem sido extremamente desproporcional e não tem como alvo somente aqueles responsáveis pelo ataque, mas todo o povo palestino. O ministro destacou que, desde o início do conflito, o governo e o Itamaraty repudiaram as ações terroristas do Hamas. Mauro Vieira embarca amanhã para um giro pelo Oriente Médio, que vai passar por Jordânia, Palestina, Líbano e Arábia Saudita. Segundo o Itamaraty, além de agendas bilaterais, o chanceler vai tratar da crise humanitária que atinge a faixa de Gaza e discutir medidas que possam contribuir para o estabelecimento de um cessar-fogo e a eventual retomada da paz na região. Durante a audiência no Senado, Vieira também falou sobre as eleições na Venezuela, marcadas para 28 de julho. O ministro das Relações Exteriores disse que não tem muito o que fazer, a não ser dialogar com o país governado por Nicolás Maduro, candidato à reeleição. Nós temos dialogado intensamente, não é de agora. O que nós queremos e nos preocupa muito é apoiar para que haja a realização de eleições justas, transparentes, abertas, aceitas por todos. As investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal, após ser identificado um suposto envolvimento no caso de uma autoridade com foro privilegiado. A apuração está sob sigilo e não há informação de quem seria essa pessoa. O crime completou hoje 6 anos. Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz estão presos, acusados pelo crime. As confederações nacionais da indústria e do comércio questionaram no Supremo Tribunal Federal trechos da Lei de Igualdade Salarial sancionada pelo presidente Lula no ano passado para equiparar os salários de homens e mulheres que exercem a mesma função nas empresas privadas. Ao Supremo, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação Nacional do Comércio, CNC, afirmaram que a lei desconsiderou situações em que as empresas pagam salários diferentes para homens e mulheres. Segundo as organizações, o texto impõe como consequência de toda e qualquer diferença salarial penalidade administrativa, sem prever a oportunidade de prévia defesa, além de injusto dano à imagem das empresas. A lei sancionada em julho do ano passado pelo presidente Lula estabelece que o descumprimento pode levar ao pagamento de multa, equivalente a 10 vezes o valor do salário da pessoa eventualmente discriminada. Outro trecho questionado é o que obriga a publicação de relatórios de transparência salariais. As confederações pedem que a publicação não contenha valores absolutos de salários médios de remuneração, o que pode resultar na divulgação de dados pessoais ou de estratégias e segredos de negócio. As confederações deixaram claro que não são contrárias à equiparação salarial, mas buscam a interpretação adequada da lei. Segundo dados do IBGE, a diferença salarial entre homens e mulheres tem diminuído nos últimos anos no país. Em 2013, as brasileiras recebiam o equivalente a 72% dos salários dos homens. Em 2023, o índice ficou em quase 79%. Na prática, se um homem recebia um salário de R$ 5.000 por mês, uma mulher na mesma função recebia, no ano passado, R$ 3.935. O relator da ação será o ministro Alexandre de Moraes. Ainda não há data para o julgamento. Reservadamente, alguns ministros avaliam que o trecho de multa sem prévia defesa precisa ser esclarecido. Mas lembram que a equiparação salarial e de oportunidades entre homens e mulheres é defendida pela maioria dos integrantes da corte. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu dirigindo um tanque de guerra durante um treinamento militar. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes. Bom dia, Silvia.
Olá, boa noite a todos aí no Brasil. A imagem foi divulgada justamente no último dia de exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. O líder norte-coreano foi fotografado pilotando um tanque de guerra, que, segundo Kim Jong-un, é um dos mais modernos do mundo. O ditador já disse para as tropas intensificarem os preparativos para uma guerra. Esta é a terceira vez que Kim Jong-un aparece com soldados desde o começo do mês. Nesta semana, Rússia, China e Irã também fazem manobras navais conjuntas no Golfo de Omã. A ação envolve mais de 20 navios de guerra. A tensão na Península Coreana aumentou nos últimos meses com a demonstração de força militar da Coreia do Sul com o apoio dos Estados Unidos. Salce Celso. Obrigada, Silvia. Homens do Corpo de Bombeiros dos grupamentos marítimo e terrestre fizeram um treinamento em conjunto para unir as habilidades de navegação e salvamento em altura para fazer resgates em alto mar. Um tipo de resgate muito comum no litoral paulista. No último domingo, uma equipe resgatou um homem que sofreu um acidente dentro de um navio chinês. As equipes dos grupamentos marítimo e terrestre saem de Guarujá, no litoral paulista, e embarcam para mais um treinamento. Todos são bombeiros, com especializações diferentes. Algumas ocorrências, a gente precisa da interação desses dois grupamentos. Por quê? Porque o know-how de cada um é diferente. Já distante da costa, eles amarram a prancha rígida nessa maca flexível, chamada de SCAD. São vários nós para garantir que a vítima seja transportada em segurança. Nós estamos a cerca de 6 quilômetros da costa, onde os navios cargueiros ficam parados esperando para atracar no Porto de Santos. No último fim de semana, um homem de 54 anos, que trabalhava na limpeza do porão de um navio chinês que estava parado aqui, caiu e bateu a cabeça. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na embarcação, mas diante da gravidade do acidente, os bombeiros foram chamados e iniciaram um difícil resgate. Localizamos a vítima, ela estava consciente, orientada, porém estava fraca por conta da perda de volume de sangue. Por questão de protocolo, ela deveria ser imobilizada e retirada, extraída com técnicas de salvamento em altura. O homem ferido é colocado na maca. Os bombeiros usaram uma técnica de içamento com guindaste do próprio navio para transferir a vítima para a lancha. O mar agitado tornou a operação ainda mais complexa e exigiu habilidade também do piloto da lancha. Mas o homem foi resgatado em segurança e levado para o hospital. O trabalhador está fora de perigo e já recebeu alta. Resgates como esse, em alto mar, são comuns. Centenas de embarcações, navios mercantes que passam por nossa costa paulista diuturnamente. Então já houve outras ocorrências em que a gente precisasse extrair com uma certa emergência vítimas que acabam se acidentando nas embarcações mercantes. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o penúltimo capítulo de Jezabel. E logo após Gênesis tem Câmera Record com a reportagem sobre a luta do jogador Vini Júnior contra o preconceito racial. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.